Olá, tudo bem? Existem muitas referências na internet, até em livros, é claro, sobre quem criou o PDCA, o PDSA, o SDCA e assim por diante. Os métodos mais conhecidos de resolução de problemas e processos de forma geral. Durante algum tempo, eu venho estudando muitas referências relacionadas a isso e eu montei uma linha do tempo que, sinceramente, eu acredito que seja uma das mais coerentes, mas de forma geral, o que mais importa, sim, é para que o método funciona, o porquê do método existe, e não necessariamente quem criou e assim por diante. Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, o precursor dessa metodologia, sim, foi Schwartz, isso aí não tem como contestar. Lá em 1939, ele montou um ciclo, que na verdade era um ciclo muito mais direcionado para controle de qualidade. Schwartz é um estatístico que na época, já junto com Deming e Juran e alguns outros consultores bem conhecidos aí, trabalhavam muito na indústria, muito nessa parte de desenvolvimento de metodologias para a gestão, muito voltado para a indústria. Então, ele desenvolveu um ciclo que ele chamava de especificação, inspeção e produção. Esse ciclo, como eu falei, era um ciclo muito mais voltado para controle de processo. Inclusive, Schwartz foi o criador ou um dos precursores aí do controle estatístico de processo, que é o tão conhecido CEP. Tá? A partir daí, e naquela época já existia todo um envolvimento, toda uma construção de metodologias muito forte, inclusive com a Toyota envolvida nisso tudo. A partir daí, Deming, não só Deming, na verdade, alguns outros consultores começaram a estruturar e melhorar o que Schwartz havia proposto. Então, em 1950, Deming apresentou o que seria uma primeira versão do tal PDSA, que é o que a gente conhece mais também. A primeira versão do PDSA de Deming, na verdade, era uma primeira versão que falava muito mais sobre a relação entre as áreas do que propriamente dito sobre um método de resolver algum problema ou de melhorar algum processo. A gente falava das etapas de design, produção, vendas e pesquisa. Então era um método que era mais voltado para um âmbito comercial, era um método mais voltado para uma reflexão em relação à interface entre as áreas numa indústria, numa empresa que seja. A partir daí, já em 1950, quem começava a sua jornada? A Toyota. A Toyota começou a sua jornada, é claro, juntamente com a ajuda de diversos consultores, e Schwartz, Deming, Juran, inclusive Ishikawa, estavam juntos nessa com a Toyota. E aí, nessa jornada, a Toyota começou a estruturar grupos de trabalho que ele chamou de QC Cycles, que são ciclos de controle de qualidade, e esses grupos eram voltados para levantar oportunidades de melhoria no processo, no que eles chamam de Gemba, né, que é o local de trabalho. E eles tomaram como ponto de partida todos os ensinamentos até anteriores de Schwartz e até mesmo os ensinamentos de Deming, Juran e assim por diante, dentro do que eles vislumbravam como possibilidades e métodos de melhoria de processo. A partir daí, começou-se a estruturar o que bem mais tarde a gente começou a chamar de PDCA. PDCA é uma metodologia basicamente construída na Toyota, uma metodologia construída para a resolução de problemas. Mais tarde, Deming, em 1993, 1980, começou a falar de PDSA, da segunda versão de PDSA, que aí sim seria algo bem próximo do que a gente chamava de PDCA. Só que no PDCA, que era Plan, Do, Check, Act, a fase de check era uma fase de verificação. No PDSA de Deming, o S significa study e toda a estrutura era igual. Então, o PDSA era Plan, Do, Study and Act. O study,
a proposta do study aí para Deming era uma proposta voltada para gestão, uma proposta voltada para conhecimento. Era uma análise mais sólida dos problemas ou até mesmo do processo, dos erros e falhas ocorridos, para que o problema não ocorresse mais. E foi apontado até por Deming mesmo que o check do PDCA da Toyota era algo muito mais fez, não fez, deu certo, não deu certo. E não havia ali um estudo mais sólido sobre o porquê não deu certo e assim por diante. Então, até como ponto de partida aí para entender um pouco a diferença do PDCA e do PDSA. E mais para frente, a gente começou a falar de SDCA. Na verdade, o SDCA ele acabou sendo consequência. Não existe a formalização de um dono, um responsável por esse SDCA, que nada mais é do que, a partir da padronização de processo e estabilização dele, começar a buscar novos patamares. Então, é voltar todos os esforços para analisar o padrão existente, propor melhorias em relação ao padrão existente e assim alavancar o resultado. E não necessariamente passar de um ponto de partida que é um problema e resolver o problema, como era a proposta inicial do PDSA e do PDSA. Então, de uma forma geral, eu espero que tenha ficado claro aí a linha do tempo. Então, na minha opinião, não existe relação, na verdade não relação, mas responsabilidade como criador do PDCA, nem para Deming, nem para Schwartz. Na verdade, eles foram consultores envolvidos, eles foram totalmente responsáveis pela reflexão e criação da Toyota em relação a esse método, mas eles efetivamente não são responsáveis por criar. Quem criou, na verdade, foram os engenheiros da Toyota, quem criou foram os precursores do sistema Toyota de produção e tampouco se interessaram em registrar que foram eles que criaram ou não. Na verdade, foi consequência, assim como todas as outras metodologias do sistema Toyota de produção. É isso aí, pessoal.